Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o MCCI 11, o fundo que trouxe no seu relatório gerencial o guidance para o primeiro semestre de 2023. Vou mostrar para vocês então quanto o fundo deve pagar nesse semestre. Além disso, vou comentar suas vantagens, desvantagens, risco e o seu retorno. Indo direto ao ponto, pessoal, aqui a gente consegue ver que o preço do mercado contra o patrimonial está em 0,95, então ele tem um desconto, a cota vem negociando com deságio. Comentar rapidamente da taxa, que é um ponto bem controverso do fundo. Ele tem aqui 0,8 de gestão e 0,2 de administração, então 1%, e ele tem essa taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. A gente sabe que o CDI ficou muito baixo nos últimos anos e o fundo ele vinha conseguindo bater a meta com muita facilidade. E isso trazia uma grande taxa de performance. Em alguns semestres o fundo chegou a devolver uma parte dessa taxa de performance. Eu, em regra geral, não gosto da taxa de performance em fundos de papel. Acho que pode trazer ali um risco desnecessário ao fundo para o gestor querer bater essa meta. Entretanto, é inegável a capacidade da gestão da Mauá, tanto em originar quanto estruturar operações. Eles conseguem taxas muito boas e é um fundo high grade, então ele tem um baixo risco que entregou bem em 2022 e ali no período da deflação, em razão das suas reservas acumuladas, conseguiu manter o seu rendimento elevado. Então, para compor um portfólio pode ser interessante. Lembrando, não é recomendação de compra, mas simplesmente um estudo do fundo. Para uma carteira ser balanceada, ao meu ver, tá? Um simples investidor, só estou falando do que eu faço. Para mim, você tem que ter uma base sólida e alguns ativos de mais risco. O MCCI pode ser um ativo que compõe essa parte mais sólida da sua carteira. Comentário do gestor. Então, em dezembro de 22, o fundo distribuiu R$ 1,15. Esse aumento de 5 centavinhos em relação ao mês anterior se deu devido à obrigatoriedade de distribuição de 95% dos lucros. Ele traz mais uma informação aqui que 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes e todas as parcelas referentes a janeiro, com vencimento até a data da publicação deste relatório, 30/1, foram pagas, inclusive o CRI Vogue, que a gente sabe que é um CRI que teve problema, mas que ele vem continuando os seus pagamentos até o momento de forma adimplente. Então isso é bem importante. Aqui é bem interessante. Esse fundo ele passou por uma emissão no final do ano, conseguiu captar através de investidores profissionais e ele fala o que ele fez com parte desse capital. Então, com os recursos captados na última emissão, em dezembro de 22, o fundo realizou o primeiro investimento em um ativo originado e estruturado em conjunto pela Mauá Capital e a GIV Investments. O MCCI adquiriu então a cota sênior do chamado FI Porto. Para o cotista dessa série será devido mensalmente juros e correção equivalente a IPCA mais 8,25. A exposição final do MCCI será de aproximadamente 50 milhões no ativo. Então é interessante, de início já é interessante porque é uma taxa boa para um fundo que é high grade, mas ele traz mais informações. Trata-se de um FII que adquiriu 45 imóveis do balanço da Porto Seguro e suas subsidiárias. A finalidade do FII é vender os imóveis e gerar ganho de capital ao final de 4 anos. E aqui ele tem uma trava, que é boa. Entretanto, a remuneração mensal da cota sênior, equivalente a IPCA mais 8,25, independe da performance das vendas dos imóveis. Caso não sejam vendidos, a Porto Seguro deverá recomprar os imóveis pelo preço de aquisição corrigido por inflação. Por isso, a operação tem, ao final, risco Porto Seguro. Além disso, sob a ótica imobiliária, a cota sênior possui relação de garantia LTV de 64%, ou seja, para cada R$1 da dívida existe 1,56 em imóveis. Então, pelo que ele trouxe de informação, parece uma operação bem segura com uma rentabilidade boa. E a vantagem disso é justamente a originação e estruturação feita pela Mauá, nesse caso em parceria, mas é comum da gestão do MCCI conseguir estruturar essas operações e conseguir taxas e retornos interessantes. Esse é um diferencial desse fundo. Aqui ele traz a taxa média da aquisição do portfólio, então IPCA mais 7,3 ao ano, e a taxa média atual, considerando a cota patrimonial que está descontada, então um IPCA mais 8,5. Por esse fundo ser high grade, é um valor interessante.
Temos outras opções na bolsa, para quem quiser ver, eu vou até deixar linkado aqui o RBRR. Eu fiz um vídeo sobre ele também, que é um fundo também com uma pegada mais high grade, que está pagando o IPCA mais 10 no valor da cota que estava negociado à época que eu gravei o vídeo. Aproveitando, pessoal, se vocês estão gostando do meu conteúdo, peço que deixem like, se inscrevam, comentem aqui como eu posso melhorar. Lembrando que eu tenho também um grupo do Telegram, tá na descrição, que é um grupo criado para a gente se ajudar, tá bem? Então aqui tem a composição de resultados, a gente consegue ver que o fundo, já descontando as despesas, gerou R$1, e teve esse 15 centavinhos a mais, que deu R$1,15 do mês passado. Aqui ele trata um pouquinho da forma que o gestor pensa. Ele quer uma menor volatilidade, então ele tenta sempre estabilizar dividendos. Ele faz aqui uma projeção de IPCA para o primeiro semestre e traz aqui uma leitura interessante. O gráfico anterior mostra que estamos navegando em uma nova realidade de inflação. Estamos em terreno positivo, o que significa que a deflação foi de fato pontual, mas também estamos longe de dados acima de 1% ao mês, como em 22, que permitiram aos FIIs de CRI pagarem rendimentos acima de R$1. Ou seja, está uma inflação mais controlada. E aqui ele coloca que, nesse cenário, o fundo vai gerar aproximadamente inflação mais 7% ao ano durante o primeiro semestre, já líquido dos custos. E aqui ele traz o guidance. Então, diante de tudo isso, o guidance de dividendos para o primeiro semestre é entre 0,90 e R$1 por cota. Com o fundo negociando abaixo de R$90, 87, a gente vai ter ali 1%, 1,1% mais ou menos, que dá ali 12%, quase 13% ao ano, que é um valor interessante pelo risco do fundo. Aqui ele traz também tabela de sensibilidade. Tenho gostado muito dos gestores que têm trazido essa tabela em seus relatórios. A gente consegue ver como que comprar um fundo descontado traz uma rentabilidade maior. Então ele coloca aqui os preços, né, da cota 85, se ele tiver 90, 92, 52 e 100, e aqui os retornos. Então, se ele pagar 0,90 a R$85, a gente tem 13,5%. Se ele pagar R$1, a gente tem 15%. Pessoal, 15% num fundo como o MCCI, que mesmo tendo taxas caras, é muito high grade, né, dentre os pares dele, é um fundo mais seguro, é realmente interessante. Novamente, não é recomendação de compra, é simplesmente uma leitura aqui dos dados. Então aqui ele traz essa tabela que é bem legal. Aqui ele tem a evolução do dividendo, liquidez de 4,1 milhões ao dia, então é muito fácil, liquidez boa para entrar e para sair. Aqui tem a DRE, e eu destaquei aqui para vocês a questão das despesas. O fundo ele gerou aqui 220 milhões e teve despesas mais de 43, então 20%. É bastante coisa. Eu trouxe em outros vídeos, eu não vou me lembrar qual, mas eu vou deixar linkado para vocês. A análise de alguns fundos que eu fiz, se eu não me engano até do RBRR mesmo, que a despesa, mentira, foi do CTPS, eu vou lançar esse vídeo ainda, que a despesa ela fica na casa de 8,3%, 8,5%, ou seja, bem competitivo. Isso é bem interessante. Distribuição por indexador, então a gente vê que a maior parte é IPCA, aqui em vários segmentos, tem também em várias regiões, mas focado bastante em São Paulo. As maiores posições do fundo, como a gente sabe, nesse caso é o WT Morumbi. O gestor ele explicou bastante porque que ele acabou se expondo um pouco mais, a gente pode ver que é mais que o dobro da segunda posição. Tem várias lives, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora porque são muitos detalhes, mas é uma operação bem segura, inclusive ele conseguiu destravar um rendimento extra nesse CRI, já faz alguns meses. E aqui por último tem a questão da alocação em outros FIIs de CRI. Bom, eu não gosto muito de fundos de CRI que investem em outros fundos, eu entendo a pulverização do risco, entretanto a gente paga a taxa duplicada e às vezes você não consegue um rendimento melhor do que comprando diretamente o CRI. Nesse momento que as cotas estão muito descontadas, está compensando. E eu gosto dos gestores que compram. Entretanto, a gente sabe que algumas posições aqui, elas são antigas, principalmente do MCHY. Ele entrou, se não me engano, no IPO. Ele tem aqui, é um fundo da casa, uma exposição bem grande. Então é importante destacar a relevância da Mauá Capital High Yield nessa alocação, que hoje representa 36% da posição. Então eu tenho um dividend yield aqui de 11,7% ao ano. Para um fundo high yield,
hoje, talvez se ele alocasse nos preços atuais, ele conseguiria até mais em outros fundos mais seguros. Então, tem esse problema. Por outro lado, esse fundo ele conseguiu pagar um rendimento extra que foi revertido aqui para dentro do MCCI, que foi interessante. Nesse mês, os FIIs contribuíram com 0,19 cota resultado acima dos últimos meses devido à distribuição extraordinária do MCHY, que foi o que eu acabei de comentar. Ressaltamos que grande parte das alocações é feita através de ofertas 476, buscando oportunidades em novos fundos com gestão promissora e que ofereçam pulverização de risco e potencial upside. Bom, vamos ver como que ele vai trabalhar essa carteira. A maior parte aqui é da própria casa, então tem um pagamento duplo de taxa, que não é muito interessante, eu não sou muito fã disso, mas vamos ver quanto que ele vai conseguir extrair disso. Inclusive ele tem o RBRR que eu comentei com vocês nesse vídeo. E aqui ele tem o detalhamento dos ativos, que eu não vou entrar porque é bastante coisa, nos próximos vídeos eu posso trazer. Bom pessoal, no mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo, peço mais uma vez que deixem like, comentem. Lembrando que esse canal ele tem o intuito de ser 100% pró-cotista, então eu quero criar um ambiente aqui para a gente se ajudar. Se vocês quiserem vir comigo, se inscrevam e também entrem no grupo do Telegram, tá bem? Até o próximo vídeo, um grande abraço.